Louvado seja Deus. Mais uma vez, estamos gratos a Deus pelo privilégio que Deus tem nos dado de poder estar na sua casa. Irmãos, abra sua Bíblia, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Amém? Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ele diz assim: E por que me chamais Senhor? Por que me chamas Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalá-la, porque estava firmada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Podeis assentar. Irmãos, quando a gente passa a observar a palavra de Deus, e principalmente esta passagem, a gente observa que é uma coisa verdadeira que acontece conosco. Aqui vou citar um exemplo para vocês. No final da Rua Japonês, atrás da garagem da Machado, estão fazendo umas casas ali, umas casas populares. E interessante que aquelas casas não têm alicerce. Não tem alicerce. Eles colocaram uma rede de ferro, né? De vergalhões, cimentaram e tijolaram com um tijolo totalmente diferente do que nós conhecemos. E algumas já estão quase prontas. Estão quase prontas. E também ali, quem vai para Andorinha, sentido Magé, Andorinha, você vai ver também ao lado esquerdo um conjunto, mas esse é um pouco mais sofisticado, porque são apartamentos. E quando você passa, você não vê nenhuma coluna sustentando aquelas paredes. Não dá para ver como foi feito o alicerce, porque o muro é alto. Mas, a partir do momento, 2 metros de altura do muro, você observa que você não vê nenhum sinal de colunas e nem vigas. Essas casas, esses apartamentos são perigosos. Com certeza, algum tempo vai ruir. Eu conheço muitas pessoas que moram dentro desses conjuntos residenciais e tiveram que fazer uma reforma geral em suas casas, colocando vigas, colunas e alicerces. Principalmente colunas, com fundações resistentes para aguentar o peso da laje ou o segundo pavimento. Da mesma forma, irmãos, é a palavra do Senhor. Quando você vem para o capítulo 6 de Lucas, você vê que Jesus ele vem trazendo um ensinamento maravilhoso para todos nós. E a partir do versículo 17, ele fala sobre o Sermão da Montanha, que está lá também no livro de Mateus.
E aqui ele fala a respeito da palavra. No Evangelho de Jesus eu fiz algumas anotações, e vou ser bem rápido, não vou passar do horário. No Evangelho de Jesus Cristo, tudo é pela decisão. Tudo que nós vamos fazer, nós temos o livre-arbítrio e temos a oportunidade de decidir o que você quer. O Senhor, no capítulo 30 de Deuteronômio, ele diz assim: eis que coloco diante de vós 2 caminhos. O caminho do bem e da vida e o caminho do mal e da morte. Escolhe, pois, o caminho do bem e da vida para que tu não viva. Por que o Senhor diz, escolhe, pois, o caminho do bem e da vida? Porque nós, muitas das vezes, não sabemos escolher. E quando nós escolhemos, ou melhor, fazemos as nossas escolhas segundo o nosso coração, nós erramos. Quando nós fazemos as nossas escolhas segundo os nossos olhos, nós erramos. Segundo nossos sentimentos, desejos e vontades, nós vamos errar. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Mas quando você coloca a palavra de Deus em evidência na sua vida, quando você busca a orientação e direção do Senhor, com certeza você será mais do que vencedor, mais do que vencedor. Você tem a escolha. Não há meio termo. Ou você fica com a palavra, ou você fica na direção de Deus, ou as suas escolhas vão cair por terra. Por exemplo, nós temos luz, mas também nós temos as trevas. Nós temos alegria, gozo, mas também temos tormentos e tristezas. Nós encontramos muitas pessoas nécias, loucas, e a Bíblia nos diz para não chamarmos essas pessoas de nécias ou loucas. Mas também temos pessoas sábias. Temos também a salvação, o caminho da salvação, mas também temos o caminho da perdição. Temos também o caminho da vida. E o caminho da vida está lá escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 16, se não me falha a memória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida só temos em Cristo Jesus. E temos também a morte. Temos a bênção e a maldição. A bênção e a maldição você vê no capítulo 28 de Deuteronômio. Do versículo 1 ao versículo 14 você vê uma série de bênçãos que está lá determinada para nós, se nós obedecermos incondicionalmente a palavra de Deus. Mas quando você vê a partir do versículo 15 até o final do capítulo 28, você vai ver uma série de maldições sobre a vida daqueles que não sabem escolher. Mas todos nós temos a oportunidade de escolher. Nessa mensagem lida no versículo 48 e 49, nós vemos duas pessoas, ou dois personagens. Aquele que ouve e aquele que não ouve. Aquele que dá ouvidos e aquele que não dá ouvido. No versículo 48 diz assim, aquele que dá ouvido, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa. Interessante que ele diz, não é só você ouvir. Em outras traduções diz, você ouve e pratica. Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir, meditar, trazer para nós, viver, para depois ensinar e pregar. Essa palavra, quando você aprende e coloca dentro do seu viver, a sua mensagem mais poderosa é o teu testemunho diante dos homens, diante do mundo, diante da sua família, aonde você estiver. O teu testemunho é a tua maior mensagem, é a tua mais poderosa mensagem. Eu poderia abrir aqui a palavra do Senhor e trazer uma palavra teologicamente falando, exemplar, sem nenhum defeito. Mas essa mensagem não teria nenhum efeito sobre aqueles que estão me ouvindo se eu
não viver aquilo que eu prego. Mas isso não é só os pastores, também a toda a igreja. E nessa passagem nós vemos duas classes de ouvintes, ou seja, duas classes de pessoas. Aqui houve Jesus no capítulo 12 de João, versículo 42, 44, diz assim: aquele, pois, que não ouve estas minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu vos tenho falado, esta o há de julgar no último dia. Porque eu não falo o que eu quero, mas aquilo que o meu Pai me manda falar. Então Jesus não falava o que ele queria. As minhas palavras, ou seja, o Evangelho, é uma mensagem para todos, mas, no entanto, em ouvi-la é que se divide a humanidade. Aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem. Aqueles que ouvem, eles vão totalmente ao pé da cruz, onde pelo seu sacrifício, Jesus procurou atrair a todos a si, mas também aceitou aqueles que não aceitavam o seu sacrifício. Ou seja, aquele que aceitou o seu sacrifício e vive em busca de cada vez mais se aproximar, aceitando cada vez mais o sacrifício de Jesus, reconhecendo seus erros, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que Jesus é o seu Senhor, esse é bem-aventurado. Mas também Jesus não critica aqueles que não aceitam. É um direito deles. Vocês estão aqui também agora, têm o direito de aceitar esta palavra, como também de não aceitar. É um direito que cada um de nós temos. No livro de João, capítulo 12, versículo 32, vamos dar uma olhada rapidinho. Diz assim no versículo 32: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos observar que tinha uma multidão vendo aquele espetáculo, que para eles era um espetáculo. Tinha muitos ali que estavam entristecidos, mas tinha outros que estavam muito alegres. Muitos ali estavam vendo que a palavra de Deus estava se cumprindo naquele momento no Calvário, mas outros não conseguiam ver isso. Nos dias de hoje também é a mesma forma, a mesma coisa. A primeira pessoa é o que pratica. Olha o que está escrito no livro lá onde nós lemos, versículo 47: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. E no versículo 49, ele diz assim: mas o que ouve e não pratica, escutar e ouvir. Tem pessoas que ouvem e guardam e pratica. Agora tem pessoas que escutam e não praticam. Eles observam a palavra, observam o ensino de Jesus, mas não praticam. Sua vida na rocha dos séculos ele não coloca. Cabe ao homem, cabe a nós, na nossa escolha, escolher o alicerce que você quer balizar a sua vida. E quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra que está no mundo para confundir muitas pessoas.
A pedra que é motivo de escândalo, que diz assim o Paulo. As pessoas que observam as palavras e as praticam, Jesus completa a obra na vida dessa pessoa, firmando-lhe a vida. No Salmo 121, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não estiver em nossa vida, se o Senhor não for o primeiro em nossa vida, nosso trabalho é vão. O nosso louvor, a nossa adoração é vã. Porque nós estamos querendo fazer aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Ontem eu tive essa oportunidade de falar a esse respeito. De muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e queremos impor a nossa vontade, as nossas escolhas. Fazemos reuniões e tal, e decidimos fazer determinadas coisas. Mas muitas das vezes, nós, ao invés de procurar ver qual era a vontade de Deus, nós não fazemos. E muitas das vezes queremos que Deus aprove as nossas escolhas, Deus aprova as nossas decisões. Está errado. Primeiro vamos consultar ao Senhor. Perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Mas a gente faz o contrário. A gente coloca o que pensamos, o que sentimos e queremos que o Senhor venha a concordar conosco. No versículo ainda 48 e 49, nós vemos duas coisas acontecer com as duas pessoas, ou seja, os dois personagens. 48 diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu fundos e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com o ímpio e a corrente daquela casa e não pôde abalar. Vem a tempestade, vem as correntes, vem a ventania, mas aquela rocha, aquela casa que está firmada na rocha, em momento algum ela vai ser destruída, porque ela está firmada na rocha. Mas as mesmas tempestades, as mesmas correntes, as enchentes, as tribulações da vida, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, os problemas sociais que assola a uma pessoa que está com a sua vida firmada na rocha, também vai assolar a mesma pessoa que está fora, que não tem a sua vida balizada na rocha. Ele tem a sua casa firmada na areia, e com certeza esta vai cair. Os mesmos contratempos o crente e o incrédulo enfrentarão. Os mesmos contratempos no mundo, porém, os resultados finais do embate são diferentes. Se observa no versículo 47, estão salvos, mas no versículo 48, 49, estão perdidos. Grande é a ruína daquela casa. Ou seja, aquele que não coloca a sua vida balizada na palavra de Deus, com certeza ele não prosperará. Que você fique com essa palavra no teu coração nesta noite. Que você saia daqui meditando e colocando a tua vida de maneira correta na presença de Deus. Amém? Irmãos, os anúncios da semana. Nós temos aqui uma carta do pastor